Os oceanos são o lugar mais misterioso do nosso planeta. A seguir, vamos explorar alguns dos segredos que escondem as suas profundezas. O cenote esqueleto. No México, encontra-se uma das grutas subaquáticas mais perigosas do mundo, o cenote esqueleto. O seu nome deve-se aos restos humanos e animais que foram encontrados no seu interior. Um sinal à entrada da gruta alerta os mergulhadores para o risco que correm ao adentrar neste labirinto subterrâneo, onde ocorrem várias dezenas de mortes por ano. Apenas os mais aventureiros e corajosos se atrevem a explorar este local inquietante. A Catedral Subaquática. Na Austrália, encontra-se uma impressionante gruta subaquática chamada A Catedral. Trata-se de um labirinto estreito e profundo com formações rochosas que lembram as de uma igreja gótica. No entanto, este local não é adequado para pessoas com claustrofobia, pois possui áreas que podem causar pânico e asfixia. Após várias mortes, o acesso à zona é estritamente controlado. O peixe mortal do Japão. O fugu, ou peixe-balão, é um peixe venenoso muito apreciado pelos japoneses pela sua carne delicada. Mas cuidado, também pode ser mortal. Alguns dos seus órgãos, como ovários, o fígado e os olhos, contêm tetrodotoxina, um veneno que paralisa os músculos e causa a morte em apenas 4 horas. Só pode ser consumido se for preparado por um chefe com uma licença especial que tenha removido completamente esses órgãos. Portanto, esteja atento ao que come durante a sua viagem ao Japão. O naufrágio do USS Saratoga. O USS Saratoga foi um porta-aviões dos anos 1950, um dos maiores da frota americana. Antes de ser submerso em 1946, no atol Bikini das Ilhas Marshall, participou em várias batalhas durante a Segunda Guerra Mundial. A causa do naufrágio foi uma bomba atômica que fez parte de um teste nuclear. Atualmente, é possível visitar este espetacular naufrágio, onde ainda se encontram alguns aviões e artefatos militares. A Frota Fantasma da Lagoa Truk. Esta frota japonesa é um dos melhores destinos de mergulho do mundo. É um cemitério subaquático onde podem ser encontrados destroços de navios, aviões, tanques e até ossos humanos. Esta lagoa foi palco de uma sangrenta batalha entre os Estados Unidos e o Japão em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 60 navios e 200 aviões japoneses foram afundados pelos bombardeamentos americanos, transformando este local num testemunho histórico e arrepiante. O Museu Subaquático Atlântico. No arquipélago das Ilhas Canárias encontra-se um museu muito especial, o Museu Subaquático Atlântico. É uma coleção de mais de 250 esculturas expostas debaixo da água, a cerca de 12 metros de profundidade. As obras são criações do artista britânico Jason De Kyers Taylor, que quis refletir a relação entre o ser humano e a natureza. Algumas das esculturas representam cenas do cotidiano, como um casal tirando uma selfie ou um grupo de imigrantes numa balsa. Outras têm significado mais simbólico, como um jardim de cactos ou um portal que liga 2 mundos. Este museu é uma experiência única que convida à reflexão e ao respeito pelo meio ambiente. O axolote. O axolote é um animal muito curioso que se encontra no México. É um anfíbio que mantém as suas características larvais ao longo de toda a sua vida, como as brânquias externas ou a cauda. A sua cor pode variar do preto ao transparente, o que lhe permite camuflar-se no seu habitat. O axolote é uma espécie em perigo de extinção devido à poluição e à perda do seu ecossistema. Os astecas consideravam-no um monstro aquático e associavam-no ao deus Xolotl, irmão gêmeo de Quetzalcoatl, o Cristo do Abismo. Com os braços abertos e a cabeça erguida,
Esta famosa estátua subaquática encontra-se na Itália, na Baía de San Fruttuoso di Camogli. Trata-se de uma obra do escultor Guido Galletti, realizada em 1954 como homenagem a Dario Gonzatti, o primeiro mergulhador italiano que morreu em 1947. A estátua mede 2,5 metros de altura e pesa 260 quilos. Está situada a cerca de 17 metros de profundidade e está rodeada de peixes e algas. Muitas vezes é confundida com o Cristo do Corcovado que se encontra no Brasil, a pirâmide de Yonaguni. O mistério das pirâmides japonesas remonta a muito tempo. Foi durante um mergulho no Japão, em 1985, que se descobriu a pirâmide submersa de Yonaguni, perto da ilha com o mesmo nome. Com uma altura de 30 metros e 200 centímetros de comprimento, esta estrutura impressiona todos os que mergulham para ver. A sua origem é incerta. Alguns acreditam que é uma formação natural erodida pela água e pelo vento, enquanto outros pensam que é uma construção artificial feita por uma antiga civilização desaparecida. Desenhos de areia no Japão. Durante um mergulho em 2012, um fotógrafo descobriu algo surpreendente. Desenhos de areia perfeitamente simétricos, feitos a mais de 35 metros de profundidade. Após vários estudos, concluiu-se que esses círculos misteriosos foram desenhados pelos peixes-balão ou fugos para atrair as suas parceiras. Estes peixes usam as suas barbatanas para criar esses padrões geométricos no fundo do mar, onde também depositam os seus ovos. Os círculos maiores e mais elaborados são os mais bem-sucedidos na sedução das fêmeas. O iate afundado na Antártida. Não é uma miragem. É um barco misterioso que está submerso no fundo do mar e pode ser visto a partir da superfície. Este iate brasileiro, chamado Mar Sem Fim, afundou na Antártida, na península de Ardley, durante uma tempestade em 2012. O barco fazia parte de uma expedição científica e documental que pretendia explorar o continente gelado. Felizmente, não houve vítimas mortais, mas o barco ficou preso sob o gelo durante um ano até ser resgatado em 2013. A cidade subaquática de Lyon. Apelidada de Atlântida chinesa, as origens da cidade de Lyon remontam à dinastia Han, entre os séculos 2 a.C. e 2 d.C. Em 1959, a cidade foi inundada devido à construção de uma barragem hidrelétrica. Ao longo dos anos, este lugar misterioso e incrível tem atraído milhares de mergulhadores que podem admirar os restos da antiga civilização chinesa, como fundações de palácios, estátuas, esfinges e outros objetos. O encontro com uma baleia azul no Pacífico. Um mergulhador ficou surpreendido ao encontrar-se cara a cara com uma baleia azul, o maior animal vivo atualmente. Esse encontro incrível foi imortalizado com esta foto espetacular que mostra a majestade e a beleza deste gigante marinho. A baleia azul pode medir até 30 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas. Alimenta-se principalmente de krill, pequenos crustáceos que filtra com suas barbatanas. Apesar do seu tamanho, a baleia azul é um animal pacífico e tímido, que se comunica através de sons de baixa frequência. O Palácio Subaquático de Cleópatra. Este misterioso reino de Cleópatra encontra-se na Baía de Abu Qir, perto do Egito. Durante várias imersões, os cientistas conseguiram encontrar muitos vestígios da época dos faraós, como fundações de palácios, estátuas, esfinges e moedas. Acredita-se que este local tenha sido submerso por um terremoto ou um tsunami há cerca de 1.600 anos. Alguns investigadores acreditam que aqui se encontra também o túmulo de Cleópatra e Marco Antônio, embora ainda não tenha sido confirmado. O peixe-lua. O tamanho do peixe-lua, ou mola-mola, é surpreendente. Pode pesar até 1.000 kg, sendo um dos animais mais impressionantes do mundo.
Este animal surpreendeu mergulhadores perto de Santa Maria, nas Ilhas dos Açores. O peixe-lua tem um aspecto muito peculiar. Tem um corpo redondo e achatado lateralmente, uma boca pequena e duas grandes barbatanas dorsais e ventais. Não tem cauda nem escamas, alimenta-se principalmente de medusas e outros invertebrados gelatinosos. O tubarão mais antigo. Entre todos os peixes estranhos e fascinantes que nadam nos oceanos, um destaca-se por ter nascido no século XVII, ou seja, há 400 anos. Trata-se do tubarão da Groenlândia, o animal mais antigo com esqueleto vivo no planeta. Esta espécie habita as costas frias e profundas da Groenlândia, entre os oceanos Atlântico e Ártico. Para descobrir sua extraordinária longevidade, os cientistas tiveram de medir uma proteína nos olhos deste tubarão que só aparece quando são jovens. As amostras foram retiradas de 28 indivíduos que morreram por pesca incidental e a sua idade foi calculada através de carbono radioativo nos seus tecidos. O exemplar mais antigo encontrado era uma fêmea que teria nascido entre 1501 e 1744, estimando-se a sua idade média em 400 anos. Antes de estudar essa espécie de tubarão, o recorde de longevidade em vertebrados pertencia a uma baleia da Groenlândia, com 211 anos. Os tubarões da Groenlândia são tão longevos que não atingem a maturidade sexual antes dos 150 anos, e sua população é tão antiga que ainda está a se recuperar da sobrepesca causada antes da Segunda Guerra Mundial, quando eram caçados para utilizar a sua gordura corporal como lubrificante para máquinas. O Mar do Diabo. O Mar do Diabo, ou Triângulo do Dragão, é uma região do Oceano Pacífico em torno da ilha Miyake, a cerca de 100 km ao sul da cidade de Tóquio. A cultura popular coloca este mar como uma das áreas do mundo onde mais desaparecimentos de aviões e barcos ocorrem, juntamente com o Triângulo das Bermudas. Falou-se do desaparecimento de 5 navios de guerra com mais de 700 tripulantes e do desaparecimento de um navio de investigação com mais de 100 cientistas a bordo, mas não está claro se realmente ocorreu nessa região. Algumas possíveis explicações para esses fenômenos são as correntes marítimas, os vulcões submarinos, os campos magnéticos ou as anomalias espaço-temporais. O segredo da Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do oceano, localizado no Oceano Pacífico Ocidental. É uma depressão no fundo do mar com uma extensão de 2.550 km, uma amplitude de 69 km e uma forma de meia-lua. No seu ponto mais profundo, localizado no extremo sul, atinge uma profundidade de 11.034 metros. Este ponto é chamado de Abismo Challenger. A pressão aqui é 1000 vezes maior do que a experimentada ao nível do mar, e a temperatura varia entre 1 e 4 graus Celsius. As condições são tão extremas que apenas 4 expedições foram realizadas. Quem sabe que formas de vida capazes de viver a esta profundidade ainda estão por descobrir. Neste vídeo, vimos alguns dos segredos que escondem as profundezas do oceano, desde grutas subaquáticas perigosas até cidades submersas milenares. Conhecemos alguns dos animais mais curiosos e surpreendentes do oceano, como o peixe-balão, o peixe-lua e o tubarão da Groenlândia. Admiramos algumas das obras de arte e história que se encontram debaixo d'água, como o Museu Subaquático Atlântico, o Cristo do Abismo ou o Palácio Subaquático de Cleópatra, e exploramos algumas das áreas mais misteriosas e enigmáticas do planeta, como o Mar do Diabo ou a Fossa das Marianas. Os oceanos são o lugar menos explorado do nosso planeta. De fato, conhecemos melhor a superfície de Marte do que as profundezas marinhas. No entanto, os oceanos abrigam uma grande diversidade de vida e cultura que merecem ser descobertas e protegidas. Os oceanos também são uma fonte de inspiração e admiração que nos fazem sentir parte de um mundo maravilhoso e desconhecido. E isto é tudo por hoje. Se lembre que se você gosta dos nossos vídeos, pode apoiar-nos com um like, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Até breve!